Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de trazer uma meditação a respeito da volta de Jesus. Que papo é esse que Jesus vai voltar? Pois bem, os cristãos que acreditam na Bíblia como a palavra inspirada por Deus, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos diversas passagens falando a respeito da volta de Cristo. Nós temos lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus é assunto, ou seja, ele sobe aos céus, que os discípulos ficam olhando a sua subida aos céus. Quando ele chega até as nuvens, diz que dois varões de branco dizem: o que vocês estão olhando? Da mesma maneira, né, que vocês viram ele subir, ele também vai voltar. Quando nós vemos, por exemplo, lá em João, no capítulo 14, o próprio Jesus fala que não nos deixaria só, que ele iria nos preparar um lugar. E em um momento oportuno, ele viria nos buscar. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vimos isso, Paulo nas suas cartas, toda a Bíblia fala em relação à volta de Jesus. Agora nós precisamos entender algumas coisas e conceitos interessantes. Primeiro, existem pessoas que dizem, mas Felipe, desde que o meu bisavô era vivo, ele dizia que Jesus ia voltar e não voltou até agora. Será que Jesus volta? Uma pessoa que faz essa pergunta não deve ler bem a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que ele vai voltar. O dia e a hora nós não sabemos e nem devemos questionar. Fala sobre os sinais. Mas para início de conversa, quando é que iniciou os últimos dias para Deus? Você sabia que a Bíblia fala o momento em que o cronômetro divino dos últimos dias começou para Deus? Sabe onde é que está escrito? Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir em Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1. Eu estou com a Bíblia aberta aqui e eu vou ler. Olha o que diz. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho que constituiu herdeiro. O que esse texto está falando? Que quando Jesus vem a estas terras, se encarna humano aqui nesta terra, começou os últimos dias no calendário divino. Então, há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vivendo já os últimos dias. Eu, particularmente, não gosto de escatologia de jornal. O que é escatologia? Escatos, do grego, né? Últimos. Logos, estudo. Então, o estudo dos últimos, das últimas coisas. Eu não gosto da escatologia de jornal. O que é escatologia de jornal? É aquela escatologia que você faz com toda a notícia que você lê todo dia. Então, você lê a notícia amanhã, que hoje eu estou gravando esse vídeo num domingo, amanhã, segunda-feira, eu vou pegar e vou ler no jornal assim: Rússia mandou um míssil para a Ucrânia e a Ucrânia revidou. Eu digo, olha aqui, ó, Jesus voltando. Aí a pobreza no mundo aumenta, ó, Jesus voltando. É perigoso fazer escatologia baseado nessa escatologia do jornal, porque desde que Jesus esteve neste mundo, e que a sua volta começa a ser falado, existem acontecimentos marcantes. A grande realidade, e como é que eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias, é pelos sinais que estão acontecendo. E estão se intensificando. A volta de Jesus é comparada como uma grávida. E como é que nós sabemos que o bebê vai nascer? À medida que ela tem as contrações, e as contrações vão aumentando, e aumentando estas contrações, se vê entre todos que o bebê vai nascer. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais caótico. A natureza cada vez geme mais. A natureza cada vez mais tem sido devastada. Olha quantas calamidades ao redor do mundo inteiro está acontecendo. Nós tivemos agora há pouco uma pandemia
e é a primeira pandemia, literalmente a nível global, que atingiu o mundo inteiro. A primeira pandemia a nível global foi o Covid. Então, tudo isso baseado também no que está acontecendo, o amor se esfriando e por aí afora, mostram que Jesus está voltando, que as contrações estão aumentando cada vez mais. Mas eu não posso fazer escatologia de jornal, baseado numa notícia que eu vejo, é mais um sinal que Jesus está voltando, ó. É muito perigoso esse tipo de escatologia. Até porque, irmãos, isso tira um foco muito importante. E qual é este foco? Que Jesus pode voltar para nós antes dele realmente voltar, através da nossa morte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos até quando nós viveremos. Então, nós podemos morrer antes dessa volta de Cristo. E se nós morrermos antes, Jesus volta para nós antes. Agora, a pergunta que eu faço, porque eu vou fazer uma série a respeito da escatologia e Apocalipse, vai ser uma série longa, mas uma série muito interessante a respeito do estudo das últimas coisas. Mas o que eu queria meditar agora com você é em relação ao seguinte: você está preparado para este grande dia no qual você pode estar vivo ou você morrer antes? Para isso nós precisamos estar preparados. E como é que nós estamos preparados para isso? Crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Reconhecendo que Ele veio a esta terra por amor a nós, morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que se reconhece pecador e convida Jesus a entrar na sua vida e a partir daí passa a viver uma vida cada vez mais parecido com Cristo, é promessa de vida eterna. João capítulo 13, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está voltando. A cada dia, a cada ano que nós passamos, a volta de Jesus está mais perto. A multiplicação do pecado tem aumentado cada vez mais. E isso é volta de Jesus. Agora, não faça escatologia baseado no que você lê todo dia. Isso é muito perigoso e muitas vezes tira até o nosso foco da nossa responsabilidade como pessoas. Nós estamos preparados todos os dias para a volta de Jesus, porque isso pode acontecer na nossa vida antes da verdadeira volta de Jesus Cristo prometida nos evangelhos. Você está preparado para isso? Se você ainda não está preparado, eu convide Jesus para entrar na tua vida. Convide para jogar no mar do esquecimento teus pecados, se assim você realmente se arrepender. E você que diz que já tem Jesus na sua vida, cuidado, aquele pois que cuida estar em pé, cuidado para que não caia. Então, devemos estar confiantes que o nosso Jesus Cristo voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós precisamos estar preparados. Abordaremos este assunto de uma maneira bem mais exaustiva numa nova série que muito em breve nós iremos iniciar. Por enquanto, esteja preparado para esse glorioso dia onde toda dor, sofrimento, morte nunca mais acontecerá. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Isso é importante para que o YouTube veja que o conteúdo é relevante e recomende também a outras pessoas. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você ache necessário. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.